Na medicina tradicional chinesa, a alergia não é vista como só alergia. Mas imagina, muitos pacientes chegam para serem tratados com auriculoacupuntura e nesse tratamento o terapeuta se foca em colocar apenas pontos que são voltados, por exemplo, para alergia. Então existe uma área sim no nosso pavilhão auricular, que essa área do pavilhão auricular é a área que nós chamamos de alergia, tá certo? Essa área alergia pode ser utilizada para que a gente possa tratar esse paciente com alergia? Com certeza. Porém, só esse ponto é efetivo muitas vezes? Algumas vezes não, e por isso que não dá o resultado que o paciente espera. A gente tem que entender que se o paciente, por exemplo, apresenta uma alergia com relação à pele dele, essa alergia da pele é devido a diversas circunstâncias. E olha que engraçado, na medicina tradicional chinesa, a pele tem relação com o pulmão. Então a gente diz que o esplendor do pulmão se mostra na pele. O pulmão, que na medicina ocidental é o órgão responsável pela hematose, pela troca gasosa, pela nossa respiração. Na medicina tradicional chinesa também tem função respiratória, mas também tem função relativa à pele. Por isso que pacientes que tiveram e têm Covid acabam tendo sim alterações cutâneas e que muitas vezes a medicina ocidental não entende como isso funciona, mas nós que trabalhamos com medicina tradicional chinesa, com medicina oriental, a gente entende que existe uma correlação direta, tá, do pulmão com a pele. E aí, o paciente que tem qualquer tipo de alteração a nível de rinite, sinusite e asma, ele pode desenvolver uma dermatite atópica, uma dermatite de contato, ou seja, a pele dele sim pode reagir. E muitas vezes a pele está reagindo para colocar para fora, ou seja, essa reação às vezes cutânea pode se expressar como uma forma de melhora algumas vezes. E o paciente não entende isso, e muitos terapeutas não entendem o que o paciente ou o terapeuta indica, ou o médico acaba indicando algumas vezes. A colocação de algum medicamento tópico para melhorar a pele. Só que se a pele estava expulsando algo que era necessário, na hora que você vai colocar algo que vai abafar, que vai diminuir essa expulsão, pode ser que o paciente ele tenha uma piora do quadro e não tenha uma resolutividade da situação. Então é importante que você, enquanto auriculoacupunturista, auriculoterapeuta, entenda que não é só alergia, não é só um ponto de alergia que vai melhorar seu paciente, mas entender todo o contexto que envolve esse paciente. Então, se eu tenho um paciente que tem lá um problema de asma, que tem um problema de sinusite, de rinite, inclusive desde a infância, eu tenho que analisar o pulmão desse paciente. Então eu vou analisar o pulmão, vou palpar o pulmão, vou olhar a área do pulmão e obviamente que na grande maior parte dos mapas nós temos 2 pulmões que são expressos. Então eu vou olhar lá se tem algum sinal nesse pulmão, como é que está o pulmão desse paciente. E olha que engraçado, o pulmão na medicina tradicional chinesa ele é responsável por captar o ar, obviamente, e nutrir o nosso corpo com esse ar. E ele tem relação também com o nosso sistema imunológico. Então, o paciente que tem alteração no pulmão, ele pode ter uma baixa do nosso sistema imunológico e com isso, com essa baixa do sistema imunológico, ele pode ter uma tendência a ficar mais vulnerável a ter gripes, resfriados que são inclusive recorrentes. Então, aquele paciente que está o tempo todo dizendo, olha, todo mês eu estou gripando, ou toda vez no ano que chega esse período específico eu gripo. Então a gente tem que avaliar sim o pulmão dele, a relação desse pulmão com aquela estação do ano, a relação daquele pulmão naquele paciente no contexto dele, porque isso sim vai fazer diferença, vai trazer muita diferença. Então, como está a energia de defesa, que a gente chama de Wei Qi desse paciente, vai implicar na resposta ao tratamento sim. E lógico que o tipo de alimentação que ele utiliza pode favorecer e pode piorar muito o quadro dele. Então, aquele paciente que está o tempo todo corizando, o tempo todo espirrando, vai dormir bonzinho, acorda, cheio de secreção, espirra bastante, né? E obviamente na medicina tradicional chinesa a gente avalia também a cor da secreção, bem como a medicina ocidental. Isso é um indicativo não só de alteração de pulmão,
E aí você vai lá, olha a orelha do paciente, aí coloca ponto de alergia, que é bem óbvio. Coloquei ponto de alergia. Depois coloca ponto de pulmão. E aí tem 2 pulmões, colocou os pulmões. Aí diz, ok, fechei o tratamento do paciente, mandei para casa. Melhora o paciente? Se esse paciente tiver coriza, secreção constantemente, oclusão nasal, então não consegue respirar, fica sem respirar direito, com o nariz, como as pessoas dizem, entupido, né, ocluído. Então o que eu faço com esse paciente? Eu tenho que investigar agora o baço ou o baço-pâncreas, como alguns chamam, tá? Por que baço, professora? Porque o baço na medicina tradicional chinesa, ele dá energia para o pulmão. E o baço tem uma relação direta muito grande, na verdade ele faz parte do elemento terra, veja que coisa. E o baço ele tem uma relação muito grande com umidade. Pessoas que estão o tempo todo espirrando, que têm coriza em excesso, vão ter umidade no seu corpo, tá certo? E essa umidade está desequilibrada, tá certo? Ela está lá presente e a gente precisa combater essa umidade. Como é que a gente combate essa umidade? Trabalhando o baço do paciente e analisando o histórico dele. Por exemplo, o paciente que é muito preocupado é um paciente que vai tender a alterar o seu baço. Aquele paciente que passa o tempo todo e a mente dele não consegue descansar, ele vai deitar e a mente o tempo todo falando com ele. Aquele paciente que está o tempo todo pensando no que vai fazer, sem viver o presente, é um paciente que está muito vulnerável até a alteração de baço. Tá? Na medicina tradicional chinesa a gente consegue identificar até uma pessoa que tem alteração de baço ou que tem esse elemento terra constituindo ela, só analisando a geometria facial e o formato da palma da mão e da mão como um todo. A gente tem como saber qual é o elemento desse paciente. E aí muitos pacientes olham isso e dizem, meu Deus, isso é uma bruxaria. Não é bruxaria, é medicina tradicional chinesa.